Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindsaúde, Sindicef, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá! É no caos em que encontramos a ordem. As nossas vidas estão diariamente cheias de conflitos, disputas e problemas. Mas o verdadeiro homem é aquele que enfrenta essas situações como se fossem normais e imprescindíveis à manutenção da vida. Afinal, qual seria a virtude do nascimento de um buraco negro em vez de uma estrela na colisão dos planetas? Pense bem, apure seus sentidos. As coisas verdadeiramente boas estão mais próximas do que você imagina. Encare uma disputa por algo que traga crescimento ou aperfeiçoamento, e não simplesmente por vaidade ou status. Pense que vencer é um conceito muito relativo, pois a premissa da derrota não é a consequência da disputa, mas sim a ausência da lição. É bom ficar atento, pois só vence uma disputa quem tem a melhor defesa somada ao melhor ataque. Jamais se vence só defendendo ou só atacando. E lembre-se, a disputa mais perigosa é travada contra aquele que nada tem a perder. Na vida, tudo parece ser uma grande disputa, porém, nem tudo pode ser disputado. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, você vai ficar sabendo como estão os preparativos para a maior manifestação de trabalhadores em Brasília. É a marcha das centrais e dos movimentos sociais. A CUT Rondônia vai levar uma delegação de 50 pessoas. A greve dos técnicos tributários da Cefim completa 6 meses. É uma das greves mais longas já realizadas em Rondônia. Sindsaúde confirma para o mês de março a implantação do realinhamento dos servidores da saúde estadual. Advogado dos sindicatos discute com o Tribunal de Justiça e com a PGE a regulamentação da lei que vai agilizar o pagamento dos precatórios. Sintero faz assembleia com os trabalhadores em educação municipais de Porto Velho. Na pauta, o pagamento do quinquênio e a pauta de reivindicações 2013 da categoria. Trabalhadores em educação estaduais participam de assembleias do Sintero em todo o estado para discutir o encaminhamento da pauta de reivindicações deste ano e também como vai ser a luta em 2013. O governo do estado instala a mesa de negociação permanente em uma cerimônia que deu o que falar. E o governador Confúcio Moura não confirma qualquer reajuste salarial para o funcionalismo público em 2013. Tudo isso e muito mais você vê agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. As maiores centrais sindicais do país promovem no dia 6 de março em Brasília uma grande marcha em defesa da cidadania, do desenvolvimento e da valorização do trabalho. A CUT está à frente da organização dessa manifestação. A ideia é pressionar o governo federal e o Congresso Nacional pela retomada dos investimentos públicos. Os manifestantes também defendem a produção, os salários e empregos de qualidade no Brasil e vão marchar contra a especulação e os abusos do sistema financeiro. Entre as bandeiras dessa manifestação estão redução da jornada para 40 horas, fim do fator previdenciário, 10% do PIB para a educação, negociação coletiva no setor público, reforma agrária, 10% do orçamento da União para a saúde, combate à demissão imotivada, valorização das aposentadorias e salário igual para trabalho igual entre homens e mulheres. O presidente da CUT Rondônia, Itamar Ferreira, explica como esse movimento está sendo organizado. Todas as centrais sindicais, a CUT, Força Sindical, CTB, UGT e outras centrais, estão organizando a 7ª Marcha dos Trabalhadores, dia 6 de março, em Brasília. O objetivo é pressionar o governo federal
o Congresso Nacional, sensibilizar a presidente Dilma para uma série de bandeiras dos trabalhadores. Por exemplo, a questão da jornada de 40 horas, reduzir de 44 horas semanais para 40 horas, que está no Congresso e não há mais de 15 anos e não vai à votação. A questão do fator previdenciário, que faz com que o trabalhador tenha que trabalhar vários anos além do que é o tempo necessário de contribuição para poder se aposentar, o tema da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, a questão da tabela do imposto de renda, que não tem a correção necessária, e com isso o trabalhador todos os anos paga mais imposto do que o setor produtivo, do que os empresários. Enfim, tem uma série de bandeiras. Vamos discutir a questão aí das concessões públicas, as garantias de emprego, enfim, um conjunto de normas que estão em discussão no Congresso Nacional que interessa aos trabalhadores. Então vai ser uma grande mobilização. Aqui pela CUT Rondônia nós estamos indo com uma comitiva de 50 pessoas e vamos participar dessa marcha no dia 6. A greve dos técnicos tributários da Cefim completa 6 meses. É um dos movimentos grevistas mais longos já vistos em Rondônia. A categoria cobra do governo o cumprimento de acordo feito há quase um ano e mais respeito à função dos técnicos tributários. Durante todo esse período, a direção do Sintec vem tentando buscar uma solução para o impasse. Mas, pelo lado do governo do estado, não há muito espaço para se resolver a questão. A nossa greve, por enquanto, continua. Estamos aguardando a próxima audiência judicial requerida por nosso advogado para que seja finalizada a discussão sobre o termo de compromisso, que até o momento está pendente de assinatura por parte do governo estadual. Estivemos hoje aqui rapidamente conversando com o governador. Ele aguarda um posicionamento da pasta, da Secretaria de Finanças, para que essa situação seja encerrada. Queremos que a greve seja cessada o quanto antes. Esperamos contar com a sensibilidade do nosso governador. E estamos hoje aqui também presenciando o lançamento da mesa de negociação permanente. Esperamos que, de fato, as negociações com os servidores sejam tratadas com seriedade e com a brevidade necessária, até porque já foi criado o núcleo de relações sindicais, depois passou pela sala de situação e agora vem a mesa de negociação permanente. O nosso sindicato já passou por todos esses grupos que foram criados anteriormente, a nossa situação já foi analisada, foi firmado um acordo no ano passado, no mês de julho, e o não cumprimento foi o que motivou a greve da categoria, mas a categoria quer voltar a trabalhar, a categoria está disposta a continuar contribuindo com o governo. Esperamos apenas contar com a sensibilidade do governador para que tenhamos desfecho satisfatório dessa negociação que já foi iniciada, para que todo mundo saia ganhando, os servidores, os técnicos tributários, o governo, e as demais categorias, para que o Estado tenha, em termos de arrecadação, as condições necessárias para honrar todos os acordos. Ficou acordado que o governo firmaria um termo de compromisso para postergar o atendimento do nosso pleito, Levamos ao conhecimento da categoria, a categoria está ciente da situação, só que no andar da carruagem, vamos dizer assim, o governo foi orientado aí, pelo menos até agora que a gente está entendendo, que o governo está sendo orientado a não assinar nem esse termo de compromisso, E o que eu quero dizer é que o termo de compromisso, na realidade, ele não obriga o governo a atender isso agora, Inclusive, o que ficou condicionado nessa audiência no Tribunal de Justiça é que o atendimento do pleito da nossa categoria ficaria para um momento favorável financeiramente, depois da transposição, e a categoria está disposta, sim, a guardar isso, E agora o governo ele cria mais uma comissão para negociar com os sindicatos e a gente receia que a nossa negociação ela volte a uma estaca zero. Uma negociação que foi feita de forma exaustiva, conversamos com representantes do governo de várias secretarias, em tempo houve pareceres favoráveis ao atendimento do nosso pleito e agora a gente vê que essa comissão pretende chamar os sindicatos novamente para voltar a negociar aquilo que a gente já tinha feito um acordo com a administração, E a gente vê que essa comissão ela pode ser até boa e espera que o governo e os representantes do governo tratem ela com responsabilidade.
porque o que a gente viu nas outras comissões é que elas ajudaram a protelar o pleito dos sindicatos. E muitos até dizem, né, que o governo usou dessas comissões para empurrar com a barriga negociações que poderiam realmente ser firmadas com as categorias. E a gente quer acreditar no governo, que essa comissão ela venha com um propósito, com disposição realmente de ouvir os sindicatos e atender naquilo que seja possível, porque ninguém quer ver um governo quebrado. Eu acredito que nenhum sindicato quer negociar além daquilo que seja possível também para o governo, né? E a gente espera que a nossa categoria também seja ouvida, né? Depois de muita luta, o Sindisaúde conseguiu do governo do estado a confirmação de que o realinhamento dos servidores da saúde será mesmo implantado em março. A implantação deveria ter ocorrido em janeiro de 2013 e é retroativa a agosto de 2012. O realinhamento é relativo às perdas dos vencimentos dos trabalhadores da saúde nos últimos anos e está previsto na Lei Complementar número 698 de dezembro do ano passado. Esse realinhamento reorganiza referências, classes e níveis dos servidores, corrigindo distorções salariais. Quem explica é o presidente do Sindisaúde, Caio Marim. A previsão para que o realinhamento seja já implantado na folha de pagamento é em março. Inclusive a equipe de folha de pagamento esteve com a gente nessa reunião e ficou acordado que em março irão fazer todas as adequações e a revisão das tabelas para que seja implantado em março para sair em abril já esse realinhamento. Qual que é a diferença que isso vai dar no salário? Então, a diferença salarial será de R$200 a R$300 no salário do servidor, né? Isso, lembrando que o realinhamento é a reorganização de todas as classes, níveis, né, e referências do servidor da saúde, que há muito tempo estava numa situação que ninguém sabia qual era a referência, qual era o nível. Então, a finalidade desse realinhamento é reorganizar as referências, os níveis, né, e as classes. E, consequentemente, o salário e o vencimento vai aumentar também. O plano de carreira já será a nova etapa de luta do Sindisaúde, onde estaremos sentando com o secretário de saúde para a gente verificar, né, a questão da tabela salarial do plano de carreira, que não tem nada a ver com o realinhamento de vencimentos. Então, já estivemos a primeiro contato com o secretário de saúde e estaremos sentando agora em começo de março já, para a gente ver a questão do plano de carreira. Insalubridade, nós estaremos vendo o pessoal de Cacoal, que não recebe, nunca recebeu a insalubridade, e o pessoal da capital, que não recebe a insalubridade. Já existe uma comissão, né, uma equipe do Estado que está passando nas unidades hospitalares para fazer esse levantamento e fazer já os laudos periciais para proceder ao pagamento da insalubridade. Se isso não acontecer, o Sindisaúde estará judicializando a questão da insalubridade, estaremos entrando na justiça para solicitar esse direito do servidor. O início do pagamento dos precatórios, de acordo com a Lei 2.916, aprovada no final do ano passado, só depende de uma regulamentação. É essa regulamentação que está tirando o sono de muita gente. Os sindicatos têm mantido contato com o Tribunal de Justiça visando agilizar o pagamento. O tribunal diz que o governo do estado precisa editar um decreto estabelecendo as regras e prazos para os pagamentos. E como sempre, a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, está dificultando as coisas. Nesta semana, o advogado dos sindicatos, Hélio Vieira, participou de uma reunião que teve a presença de todos os setores envolvidos. Uma reunião como esta havia sido solicitada pelos sindicatos para que se pudesse resolver de uma vez por todas a regulamentação da lei dos precatórios. Aqui estão os representantes da Procuradoria do Município, da Procuradoria-Geral do Estado e o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, Edenir Albuquerque, além do advogado dos sindicatos, Hélio Vieira. Eles estão discutindo uma forma legal de se autorizar a utilização de metade dos recursos destinados aos precatórios para pagamento das ações judiciais dos servidores, os chamados precatórios de caráter alimentar. A Lei Ordinária número 2.916, de 3 de dezembro de 2012, prevê que do total de recursos destinados ao pagamento de ações judiciais, metade seja reservada para o pagamento de precatórios comuns, em ordem cronológica, e outra metade para o pagamento dos precatórios alimentares. Dessa metade, 25% podem ser usados para o pagamento direto mediante negociação ou até leilão.
e outros 25% para pagamento com prioridade para os menores valores. As regras desses pagamentos é que ainda não foram definidas. Os sindicatos defendem o pagamento de forma simplificada, para que os servidores possam receber o mais rápido possível. O Tribunal de Justiça mantém uma conta judicial que recebe todo mês 1,5% das receitas correntes líquidas do governo do Estado para pagamento dos precatórios. Só que há mais de 3 anos, os recursos se acumulam justamente por falta dessa regulamentação. O representante do Judiciário já disse que essa regulamentação depende de um ato administrativo do Executivo. Como devedor e dono do dinheiro, só o Executivo pode autorizar a sua utilização dessa forma. O problema é que a PGE, sempre a PGE, dificulta ao máximo quando o benefício é para os servidores. Enquanto isso, os sindicatos e os servidores devem aumentar as pressões sobre o governador para resolver a questão. Esse mesmo assunto foi tema de reunião dos sindicatos com o secretário-chefe da Casa Civil, Marco Antônio de Farias. O secretário garantiu que o governo tem interesse em agilizar esse pagamento. A ideia do governo é cumprir o que determina a lei. Se tem a lei dos precatórios, vamos cumprir a lei dos precatórios. Claro que nós temos que observar 2 coisas. O cumprimento da lei pela regulamentação dela, que está se propondo hoje, está se trazendo a notícia para mim, que eu nem sabia que essa minuta já estava pronta. Nós vamos então avaliar em cima da minuta deles, convidá-los para que votem conosco, para que nós possamos, junto à Procuradoria-Geral do Estado, fazer o estudo desse regulamento da lei, que é um decreto regulamentando. E, posteriormente, ouvindo a Procuradoria, ouvindo o dinheiro já está represado, como diz um grupo de sindicalistas aí, o governador tem o maior interesse que cumpra a obrigação jurídica, a obrigação legal, isso eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos tentar, sim, fazer o possível para que isso aconteça. Quando é que o servidor pode ter esperança de ver a cor do dinheiro? Não sei. É a mesma história, eu digo para todo mundo. Eu não marco prazo, não data, nada disso. Hoje eu estou recebendo a reivindicação, já vou trabalhar em cima dela para saber o que está ocorrendo, conhecer da minuta e depois disso pronto, vamos reunir com os sindicatos, vamos discutir com eles. Nós temos a mesa de negociação que está instalando amanhã, por volta de 11 horas da manhã, e aí todos os trabalhos serão feitos pela mesa de negociação, claro, com a supervisão aqui do gabinete do governador. E em cima disso é que nós vamos então dar uma definição de problema de datas, de recursos, parece que não há problema, que eles já têm o recurso. Então o governador tem o maior prazer de atender isso com mais rapidez possível. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. O novo prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif, marcou para o dia 15 de março a primeira rodada de negociações com o Sintero. Nesse encontro, devem ser discutidos um a um todos os itens da pauta de reivindicações dos trabalhadores em educação. Nesta semana, o Sintero convocou a categoria para uma assembleia. Além das negociações com o prefeito, a assembleia também tratou do pagamento do quinquênio. Esta é a primeira Assembleia de 2013 dos trabalhadores em educação municipais de Porto Velho. Em pauta, 3 assuntos principais: transposição, quinquênio e a pauta de reivindicações 2013. As reivindicações foram elaboradas e aprovadas pela própria categoria ainda em dezembro de 2012. Como a administração municipal estava em transição, não foi possível antecipar as negociações. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, explicou que essa assembleia geralmente é realizada no primeiro dia de trabalho do ano letivo. Mas neste ano, o início do ano letivo coincidiu com o carnaval. Daí a opção por realizar a assembleia na primeira semana após o feriado prolongado. Durante a assembleia, a direção do Sintero explicou que já está marcado para o dia 15 de março o primeiro encontro de negociação com o novo prefeito Mauro Nazif. A data da primeira rodada de negociações foi definida pelo prefeito em reunião preliminar com o presidente do Sintero. O prefeito destacou a necessidade de se fazer cálculos sobre o impacto que causará na folha de pagamento o atendimento dos itens financeiros.
De plano, o prefeito afirmou que na próxima folha será paga a diferença de 11 dias do quinquênio referente a dezembro de 2012. Também confirmou que o 13º salário voltará a ser pago da forma como era antes e que vai determinar o pagamento dos adicionais noturno e de insalubridade aos trabalhadores que tiverem direito. A pauta de reivindicações apresentada ao prefeito traz, entre outros itens, a reivindicação de reposição salarial, aumento das gratificações, criação de outras gratificações e melhores condições de trabalho. Sobre a transposição, a direção do Sintero esclareceu que até o dia 28 estará recolhendo procurações necessárias para dar entrada nas ações judiciais. Um dos assuntos mais esperados era o quinquênio. Ficou definido que o sindicato vai entrar com ação na Justiça visando a liberação do pagamento da diferença do quinquênio referente ao período de 2006 a 2009, em que esse direito deixou de ser pago ou foi pago em fração com base em uma decisão judicial. Para ser incluído na ação, o trabalhador em educação deverá procurar o Sintero para assinar procuração e apresentar a ficha financeira de 2006, 2007, 2008 e 2009. O Sintero também está mantendo contato com a Procuradoria-Geral do município, visando buscar um meio de liberar o restante do quinquênio que foi depositado pela Prefeitura em conta judicial, no período em que a Justiça determinou a suspensão do pagamento. Haja vista que vai haver uma nova rodada de negociação com o Dr. Mauro no dia 15. Logo após essa reunião, essa audiência com o prefeito, nós vamos estar fazendo uma outra assembleia, até porque o prefeito se comprometeu nessa reunião que teve em apresentar para nós propostas concretas com relação à pauta de reivindicação, que é reajuste salarial, a questão de pagar a licença-prêmio em dinheiro, uma série de questões de transporte. Então, como ele não tinha lido a pauta ainda, ele pediu um prazo, nós demos o prazo. Então, nós vamos aguardar essa audiência do dia 15 e após a audiência terá uma outra assembleia que aí a categoria realmente vai definir quais serão os rumos que nós tomaremos no município de Porto Velho. O pagamento do quinquênio, ele pagou apenas a questão do mês de janeiro, lembrando que foi aprovado já no final de dezembro pelo prefeito Hermes Castro, e então ele pagou mês de janeiro, mas ficou pendente 11 dias de fevereiro, e ele garantiu que paga nessa folha os 11 dias pendentes. Com que tange a questão de março, a coisa 2006, 2007, 2008, 2009, nós vamos estar recolhendo a procuração individual de cada servidor, nós vamos ingressar na Justiça. Aquele dinheiro retido que tem lá na Justiça, aquele lá nós estamos trabalhando para ver se consegue. Então, aquele lá não será preciso assinar a procuração. O que nós vamos entrar é uma outra ação de 2006, 2007, 2008, 2009. O Sintero também convocou os trabalhadores em educação estaduais para assembleias em todas as regionais. A finalidade dessas assembleias é avaliar as negociações com o governo do estado sobre a pauta de reivindicações 2013 e também atualizar as informações sobre a transposição. Vamos ver como foi a Assembleia da Regional Norte em Porto Velho. A Assembleia da Regional Norte foi a primeira do estado. Centenas de trabalhadores em educação estaduais atenderam a convocação do Sintero e se reuniram na Praça das Três Caixas d'Água. A finalidade foi discutir e avaliar as negociações com a SEDUC e discutir o encaminhamento da luta pelo atendimento da pauta de reivindicações 2013. A pauta foi aprovada em dezembro do ano passado e imediatamente encaminhada à SEDUC e ao Palácio do Governo. Uma das lutas do Sintero no momento é pela conclusão da implantação do plano de carreira, pela correção das progressões e pelo pagamento dos precatórios. A direção do Sintero já teve a primeira reunião do ano com a SEDUC, quando ficou definido o prazo para a correção das progressões. Mas alguns itens do plano de carreira ainda faltam ser implantados. Uma nova reunião está marcada para o dia 25 de fevereiro, quando o Sintero também espera avançar nas negociações sobre a pauta de reivindicações. Durante toda a semana, assembleias como esta foram convocadas em todas as regionais, para que a categoria possa discutir os temas em todo o estado. Depois dos próximos contatos oficiais com o governo, a categoria volta a se reunir para definir estratégias de luta e se será necessária uma mobilização estadual. Após essa reunião com a secretária de Estado, nós estamos aguardando o governador, e se até o dia 12 não tiver uma resposta também concreta do governador com um índice de reajuste, a questão das pendências de 2013, nós poderemos também estar fazendo outras assembleias onde nós podemos estar definindo por paralisações ou não. Então nós também estamos primeiro ouvindo todo o Estado e com já novas assembleias marcando já para próximo mês, porque nós temos que ter uma resposta concreta do governador, já tivemos uma audiência com a secretária. O que ficou definido é que a recuperação paralela é dentro das 27 aulas,
a questão desse mês de fevereiro implanta a gratificação ao vencimento no mês de março. Vem o retroativo de quem tem pós-graduação, retroativo para quem já tem, retroativo a setembro. No pessoal administrativo, na questão dos 5% do segundo grau, que vem retroativo a setembro só no mês de março, mas então nós estamos aguardando a implementação no mês de fevereiro, e depois da audiência do dia 28, então, caso tenha alguma coisa desfavorável à categoria, nós podemos estar puxando aí paralisações a partir do início do mês. Conforme nós havíamos adiantado na semana passada, o governo do estado lançou oficialmente a mesa de negociação permanente. Só que a cerimônia de lançamento no Palácio do Governo deu o que falar. Sindicalistas e representantes de vários setores foram convidados para uma solenidade às 10h30 da manhã no auditório do Palácio. Depois de mais de 1 hora de espera, o secretário de Administração, Rui Vieira, fez uma breve explicação sobre como funciona a MEMP, Mesa de Negociação Permanente. Foi a mesma explicação que ele havia feito aos sindicalistas na semana anterior. Os convidados começaram a ficar incomodados com a demora do governador. Alguns, cansados de esperar, deixaram o local. A todo momento, o cerimonial pedia paciência e se desculpava pelo atraso. Quando já passava do meio-dia, o governador Confúcio Moura apareceu rapidamente no auditório. Agradeceu aos convidados pela presença, pediu desculpas pelo atraso, assinou o ato administrativo de criação da MEMP e foi embora. Para a decepção dos sindicalistas, a cerimônia se resumiu a isso. A mesa de negociação permanente é uma comissão de notáveis que ficará encarregada de dialogar com os sindicatos de servidores. É formada pelos secretários de administração, planejamento, finanças e assuntos estratégicos, com o assessoramento da PGE. Para o governador Confúcio Moura, a fórmula não é nova, mas vai dar mais consistência aos diálogos entre o governo do estado e os representantes dos servidores. Ele citou como exemplo um modelo que já funciona em Brasília. A mesa de negociação, ela já existe no governo federal, né? Lá no Ministério do Planejamento existe essa mesa de negociação onde os sindicatos têm acesso à primeira mão. Qualquer reivindicação entra por aquela porta, onde ali já iniciam as conversações, para não saltar etapas. Por exemplo, em Brasília, o sindicato não vai direto à presidente Dilma. Ela passa por essas mesas de negociação, ao secretário de Recursos Humanos do Ministério, aí conversam, a exaustão, às vezes consegue acertar ali, né? Então diminui muitos conflitos, eles são bem orientados sobre as reais possibilidades. Então esse é que nós queremos colocar aqui no Estado, esse instrumento novo de uma mesa aberta permanentemente com as categorias de trabalhadores do Estado, não é? No sentido da gente diminuir os conflitos. O governo do estado não confirma qualquer reajuste salarial para o funcionalismo público em 2013. Nós entrevistamos o governador Confúcio Moura e ele não quer nem falar sobre esse assunto. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 10º, garante ao trabalhador o direito à revisão anual de salário. Mas aqui em Rondônia, o funcionalismo público estadual vai ter que lutar muito para fazer valer esse direito. Vamos ver a entrevista com o governador. O governo tem previsão de algum reajuste, alguma reposição? Eu não posso antecipar nada nesse momento, porque a situação orçamentária do Poder Executivo e de todos os poderes é do mesmo jeito. O que eu falar aqui, eu tenho que falar com o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria, para que esse ano a gente vai fazer de forma tal que, ou no todo ou em parte, seja feito igual para todos. Não vou falar nada desse momento, eu não vou antecipar nenhum tipo de informação que eu não possa depois garantir mais tarde. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Nós voltamos no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol.
Sindsaúde, Sindser, Asper, Sincentro, Sintec, Ecute.